Olá, estamos começando mais um Ponto de Vista, sempre aqui na Santa Cecília TV, ao vivo, horário da 1h30 da tarde, né, que é uma tradição aqui na discussão política, no debate dos temas importantes aqui para a cidade, para a região metropolitana, educação, meio ambiente, saúde complicada, faltam vacinas, o pessoal está reclamando, o secretário já esteve aqui explicando a situação, o que aconteceu com o rompimento dos contratos dos fornecedores aqui dos institutos nacionais, como o Butantan, outros, enfim, e os fornecedores da Índia, né, seriam os mais para baratear o custo, as vacinas realmente não são da mesma eficácia, né? Então está essa confusão toda, essa dificuldade, como explicou ontem aqui no programa também o doutor Marcos Caseiro, faltando vacina BCG, né? O bebê nasce e imediatamente já é vacinado com a BCG para evitar uma série de problemas, uma série de dificuldades, enfim. E temas importantes como o meio ambiente, o transporte, a segurança pública, enfim, que você está acostumado aqui no dia a dia da região. E ainda o espaço aberto para a gente comentar e discutir também os temas de interesse nacional, né, com boas novidades na área de infraestrutura e os eternos problemas aí criados pelo excesso de fala, né, do presidente da República, Jair Bolsonaro. Enfim, né? Temas importantes e o debate que a gente democraticamente faz aqui diariamente na TV Santa Cecília. Ponto de Vista, você sabe, tem a sua reprise a partir das 8 da noite, né, para você acompanhar também. Aqui à esquerda já o Aldo Neto, companheiro jornalista, mais uma vez está conosco nesta edição. Tudo certo aí, Aldo? Tudo certo, Edgar. Boa tarde a você, doutor Armando, Marco, aos amigos de produção, principalmente ao público telespectador. Se você me permitir, Edgar, eu queria dar um abraço especial ao aniversariante do dia, o nosso deputado estadual, Caio França. Um abraço, Caio. Continue aí nos representando com o brilhantismo como você tem feito aí na Assembleia, porque o que a gente precisa é de jovem com o seu estilo de atuação, que você não deixa, quando o assunto é Baixada Santista, você não deixa barato. Então, parabéns, Caio, pelo aniversário e pela sua atuação aí na Assembleia. Muito bem, feito aí o registro, parabéns também, não tinha essa informação, parabéns ao Caio França, deputado estadual, né? Foi vereador em São Vicente, enfim, disputou a prefeitura, e é um dos representantes do PSB agora na oposição ao governador João Dória. Armando Rimato Júnior, advogado da área criminal, né? Mais uma vez participa, colabora com a gente aqui no Ponto de Vista. Tudo bem, né, Armando? Tudo bem, um prazer, muito obrigado pelo convite mais uma vez, e nesse momento aqui, nessa hora que nós temos, tentar debater assuntos da nossa região e do país muito importantes a todos. Marco Santana na ponta, conferindo as redes sociais, as transmissões nossas aqui do Ponto de Vista e a sua participação sempre importante conosco aqui. Tudo bem, Santana? Tudo bem, boa tarde a todos. Deixar um abraço também ao deputado estadual Caio França e também um abraço ao Jonathan Passos, nosso telespectador assíduo daqui do Ponto de Vista. Um grande abraço, Jonathan. Eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Butrão ou por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha na reprise às 20 horas, uma boa noite. Jonathan Passos, um abraço também a todos, né, que conferem sempre aqui o Ponto de Vista, seja ao vivo, 1h30 da tarde, seja na reprise às 8 da noite, aqui pela nossa Santa Cecília TV, sempre uma mesa branca da tribuna livre, tá certo? Opiniões livres aqui, todo mundo tem o seu pensamento, claro, né, que respeitando o telespectador, né, e respeitando aquelas pessoas, mesmo sendo públicas, né, que estão envolvidas. Reprise do Ponto de Vista às 8 da noite, mantra nosso de todos os dias, sabe Deus o que pode acontecer nesse espaço de tempo em que termina o ao vivo e chega a reprise. E eu queria destacar também, viu, Aldo, que está chegando aqui o primeiro Fórum de Debates Porto e Negócios. Importante. A ligação seca entre Santos e Guarujá, dia 12 de agosto, uma segunda-feira, no Teatro Coliseu, às 7h30 da noite. Né? Você pode participar, faça a sua inscrição pelo santaportal.com.br. santaportal.com.br. É uma realização, esse evento da Sistema Santa Cecília de Comunicação, né? Várias autoridades já confirmaram, o presidente da CODESP esteve aqui na segunda-feira, confirmou também que estará presente, evidentemente, né?
e o apoio da Wise Advisors, da Praticagem de Santos, da Prefeitura de Santos e da Prefeitura de Guarujá, que são aí os maiores envolvidos em toda essa história. Você é a favor da ligação seca da ponte ou do túnel? Não tem opinião formada? Do túnel, não tenho. Prefere o túnel? Tenho sim, até por pura coincidência, outro dia no meu escritório, conversando com um amigo que é prático, esteve lá para nós falarmos de outros assuntos e batemos um papo sobre esse assunto. Seria muito importante a construção, sim, do túnel. A ponte poderia inviabilizar a manipulação de navios de calado maior, de novas embarcações, que a tendência é, no futuro, que as embarcações cresçam. O exemplo clássico, a Ponte Pêncil, em São Vicente, ela inviabiliza, naquele setor onde ficam as marinas, ali na Rua Japão, transportando isso para um mundo bem menor. Mas você não pode ter veleiros ali. Você não pode passar... Pena, né? Não, é uma pena, que ali é um lugar muito bonito. Aliás, aquilo deixaram para trás, né, aquela parte ali do México 70. Se isso aqui fosse um país de gente grande, aquilo seriam casas, seriam marinas, né, geraria emprego para o pessoal da náutica, etc. E alta renda, hein? E alta renda, mas virou aquilo que vocês conhecem. É uma pena, muito triste. Mas, respondendo a sua pergunta, ali na Ponte Pêncil inviabiliza a passagem de barcos com calado maior, lanchas de porte maior e veleiros. Então vamos transportar esse problema para a Barra. Se nós fizermos uma ponte, em anos, falo daqui 5, 10, 20, 50 anos, as embarcações vão crescer, que é a tendência para transporte de containers, é a tendência, os pallets, né? O que vai acontecer? O túnel seria bem melhor. Nós temos, mas isso é muito caro. Nós temos isso ligando a Inglaterra à França, Canal da Mancha, né? Ali onde a Renata Agonde acabou falecendo na travessia. São 220 metros de profundidade, 50 metros de profundidade, 2 horas e pouco, saindo da estação Gare du Nord, em Paris, até chegando à estação St. Pancras, em Londres, 2 horas e 20. 50 metros abaixo do leito. Será que nós não conseguimos fazer um... Nós conseguimos fazer 400 metros, 450 metros é o menor ponto. Então, de quem tem. Uma coisa é um advogado falar, é um jornalista, outra coisa é um prático. Uma pessoa... O presidente da Codesp aqui também se posicionou que o nome já fala, né? Prático. Túnel, ele tem a prática em fazer manobra e ele é engenheiro naval, hein? Então, engenheiro naval. Sabe também, muito mais do que eu. Também colocou mas deixou muito claro, túnel, não a ponte. Talvez a ponte num outro canto, para um outro modal, para trem, isso sim. Mas na passagem das embarcações, túnel. Também túnel, né, Aldo? Seria o mais lógico, né? Olha, Edgar, primeiro tá bom. Primeiro eu preciso esclarecer o telespectador que tem gente preocupada, que você disse que aqui é a mesa branca, mas porque tem tanto xiita aí enchendo o saco, né, Marco? Vão dizer que a gente é separatista de credo. Ninguém separa credo aqui, hein? A mesa é branca da cor, não se confundam. Quanto ao problema de ligação seca, eu concordo até a página 2 com o doutor Armando. E vou dizer por quê. Porque o doutor Armando coloca, está perfeito quanto à explicação de calado aéreo, porque você acaba limitando a altura de contêineres no navio, que cada vez aumenta mais, os barcos eram pequenos, foram alargando para caber mais contêineres. E uma ponte ali poderia inviabilizar. E uso um grande exemplo. Eu acho, de verdade, é que a gente perde muito tempo discutindo o sexo dos anjos na Baixada Santista e nada sai do papel. Esse tema, o site G1 trouxe uma matéria recentemente, está sendo discutido aqui há 96 anos. E se a gente fazer o túnel, a ponte, um só não resolve o problema. Vai resolver talvez um pedaço, talvez outro. E acho que a proposta da ponte aí, que vem do governo do estado, já na época do governador Márcio França, que eu encontrei ontem, o governador Márcio França acompanhando a esposa no cartório em Santos. Você já imaginou um ex-governador fazendo isso? É só alguém da postura do Márcio França. Eu posso elogiar, porque nunca trabalhei para ele, mal o conheço. Eu achei aquilo um exemplo para as outras pessoas e pegou fila, hein? Detalhe. Voltando ao tema. A ponte, o túnel, precisa sair. O problema, o doutor Armando falou muito bem, o túnel é melhor, mas não é... Só o túnel vai resolver. O túnel resolve o problema dos pedestres, resolve o problema do VLT, resolve o nosso problema local, não talvez o problema Porto.
O que eu acho, pelo que eu andei estudando o assunto, é que o projeto da ponte está sendo apresentado ao governo do Estado, aonde está sendo apresentado, talvez seja ruim. E acho de verdade, o grande problema desse país se chama um negócio que está atrapalhando até a cidade de Santos, o tal do tombamento. O doutor Armando falou muito bem da Ponte Penso. Por que não muda essa jossa? Vira e mexe para essa ligação ali também, porque tem que reformar, trocar o cabo, porque é tombada. Porque tem não sei quantos, 100... Você queria o quê? Derrubar a Ponte Penso? Muda a estrutura, chega a tecnologia. Antigamente você fazia programa de rádio. Hoje você faz programa na televisão. A tecnologia tem uma dinâmica que a gente, às vezes por saudosismo, fica assim, não, vamos preservar a história da arquitetura. Olha que lindo. E aí impede, o doutor Armando falou um tema, mas por que não a gente não poderia pensar em transporte para lá mesmo de cargas? Poderia, se o Vicente também fazer parte de Porto, e não pode por causa disso. Então, acho que a gente precisa repensar o todo. O que a gente precisa é de uma ligação seca. Ponte, túnel. E se daqui a 50 anos, 40 anos, fizeram a ponte, tem que quebrar? Que se quebre. Que se quebre. Agora, precisa sair, porque a gente perde muito tempo aqui discutindo, muda presidente da Codesp mais vezes do que eu troco de cueca na minha casa. Eu não estou exagerando. Vocês sabem. O governo muda de presidente da Codesp nesse ritmo. Então, aí chega cada um aqui que é impor sua vontade, cada um pensa de um jeito. Acho que a gente precisa ter força política, ter um plano do que a gente quer para isso e ir até o final. Aqui se começa, já viu o governador com maquete de ponte, governador com filme de túnel, governador com não sei o quê, todo mundo batendo palminha, faz evento, todos os nossos problemas acabaram. Só que nunca sai do papel. O problema é tirar do papel. A maquete da ponte foi José Serra, né, que recebeu a maquete pronta do presidente da Dersa. E mudou na mão na hora. E no dia seguinte, para o cúmulo do azar do Serra, o Lula veio à região, era o presidente da República, né, fazer uma visita aqui à área portuária, se não estou enganado, né? Arrebentou o Serra. Participar da inauguração de um terminal de açúcar. É isso. Né? Diga, Santana. Eu acho que parece que esse projeto da ponte, isso é bom para Ecovias, né? Sim. O grande objetivo, ela quer prolongar o seu contrato de concessão mais 30 anos, porque os empresários do setor portuário, de modo geral, é contra, seria uma obra de mobilidade urbana, não seria uma obra portuária. Agora você imagina... Me permite, você tocou no ponto. Se vai ampliar o contrato da Ecovias no sistema cheio de imigrantes, para que vai pedagiar essa ponte? E vão botar pedágio lá. Esse é o maior problema nisso também. Mas qualquer um vai ter pedágio. O túnel vai ter pedágio. O cara vai ganhar quantos anos mais aí? A Ecovias vai ganhar quantos anos mais sistema? O túnel vai ter pedágio. Quanto é que você paga aí de pedágio? O túnel vai ter pedágio, a ponte vai ter qualquer empresa que não seja do Estado que faz. Até a travessia Santos Guarujá, que é do Estado, cobra pedágio. A Ecovias quer fazer a ponte fazer pedágio? Então que não se amplie o contrato dela no sistema de imigrantes. Na verdade, não é pedágio. Segundo a Ecovias, é bloqueio de pagamento, né? É brincadeira. Vamos aguardar então o evento do dia 12, aqui, evento do que vai acontecer no Coliseu, né? Evento nosso aqui da TV Santa Cecília para discutir, debater com profundidade. Você, claro, é um dos convidados. Bom, nós tivemos a presença ontem em Goiás, acho que na cidade de Anápolis, né? Isso. Do presidente da República, Jair Bolsonaro, com o governador do estado, o ex-senador Ronaldo Caiado, e foi anunciado lá uma concessão de tramo central, tramo sul, enfim, da ferrovia Norte-Sul, né? Sem dúvida nenhuma, é algo bastante importante, bastante interessante, desde que saia, né? Desde que ela realmente se concretize, né? O Armando, como o Rodo colocou. Ainda não saiu no papel? O Sarney falava disso quando estava da época do Sarney, né? E nós temos uma foto aí bastante curiosa, né? Desse evento, o pessoal pode colocar aí, né? Tá todo mundo vendo aí? Olha aí a foto, olha ele aí, tá vendo aí? Está ali o governador Caiado à direita, sim, o presidente da República, Jair Bolsonaro, abraçado e falando ao ouvido com o ex-deputado federal e ex-prefeito de Santos, e empresário, né? E fazendeiro, né? Fazendeiro, Goiás, né? Normal. Pecuarista, né? O Beto Mansur, tá certo? Então tá aí a figura do ex-deputado, ex-prefeito de Santos, que é um grande empresário hoje dessa área, né? Um grande pecuarista em Goiás, né? E, segundo informações que a gente tem, um dos grandes
exportadores de carne, né, para o Oriente Médio. Né? Então, essa coisa aí, essa situação aí, ele deve ter dito para o Bolsonaro um pouquinho, se a gente bem conhece o Beto, né? O presidente Manera aí e tal, né? Nós temos que ter relação com Israel, né? Nós temos que ter relação com todos os países, com a Arábia Saudita, com todos os países, a gente exporta para lá e tal, né? Vamos com calma, né, mano? Tem que criar rusgas, nem problemas maiores, porque o Brasil precisa disso. E nós tivemos um problema na semana retrasada com relação a uma embarcação que ficou paralisada, não poderia ser abastecida. Verdade. Não, os navios iranianos? Iranianos, né? Foi E em Paranaguá, né? foi em Itajaí, ali, Paranaguá. E o presidente do STF precisou fazer uma intervenção para que liberasse o abastecimento das embarcações. Voltando ao modal transporte e trem, vamos fazer uma comparação aos países europeus mais humildes, vamos levar em consideração Portugal. Sei que você gosta muito de ir a Portugal e gosta de lá, um país maravilhoso, mas é uma das menores economias da União Europeia. Sim. E lá você tropeça na rua, você cai numa estação, ou de trem ou de metrô. Sim. E, por incrível que pareça, você pega estradas que eles chamam lá A1, A2, A3, A4, A5, as estradas não têm uma quantidade muito grande de automóveis, Santana. Por quê? Porque as pessoas utilizam o modal trem, o que é muito, muito melhor. Por que nós não temos uma linha de trem ligando Santos capital, Santos Rio de Janeiro, para evitar mesmo o transporte de contêineres e de pessoas, né? Como nós não temos aqui um aeroporto, aqui por enquanto, né? Nós teríamos uma linha de trem ligando o Santista ao pessoal aqui do nosso entorno, à capital e ao Rio de Janeiro, com as paradas. Então, o trem é uma saída limpa, econômica, né? E de certa forma até que barata. Se nós formos pensar em preço de estrada. Muito melhor. Só que existe uma pressão, né, das transportadoras, trem, né? Uma delícia, da própria indústria automobilística, né? A indústria dos caminhões, etc., que colocam terra e os deputados não permitem isso. Mas é o futuro. Nós temos aí uma luz no fundo do túnel, que é o deputado estadual Kenny, que está fazendo alguma coisa, pensando, né, pelo menos num projeto piloto, uma linha ligando Santos à capital, como nós tínhamos no passado, né? Tínhamos, eu me lembro, eu era muito pequeno, mas eu fui várias vezes de Santos a Peruíbe, saindo da estação Sorocabana, ali no Gonzaga. As pessoas nem sabem disso. Foi um erro do governo do estado retirar essa linha, né? Porque, na verdade, a linha... O trem estava totalmente detonado. Sim, mas a linha existe. E o trecho existe ainda. Não precisaria licitar, né? Não precisaria licitar, eu acho também, né? Que é uma grande economia. Deveria ser refeito agora, talvez com VLT. Sim, ou um trecho ou outro, talvez, alguma adaptação. Mas é um modal maravilhoso, limpo, seguro e outra coisa, importantíssimo, pontual. O trem é pontual. Porque não tem semáforo, né? Um ou outro ponto. Precisamos pensar mais nisso. O que nós comentamos segunda-feira com o presidente da Codesp aqui, né? Aquela marca dos 50 anos em 5, do Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek de Oliveira. Que foi calcada em cima do crescimento, né, da evolução da indústria automobilística no Brasil. Tudo bem. Então deixou-se de lado a questão ferroviária e investiu-se no automóvel, enfim, no caminhão. Só que, né, modal rodoviário. Só que isso já faz 60 anos, pô. Em 60 anos, ninguém inverteu a lógica dessa coisa, né? E fez exatamente isso que você estava fazendo. Isso faz parte do inacreditável futebol clube, né? Você tem o maior porto da América Latina aqui, é óbvio que você devia ter uma ligação férrea com a maior capital da América Latina, uma das 5 capitais do mundo, que é São Paulo, com o Rio de Janeiro, com Goiás, enfim, com Mato Grosso. Isso é uma coisa evidente, né? Até hoje não se consegue sair dessa charada aí, tá certo? Bom, parabéns ao Beto Mansur, né, pela participação, pela sua importância, convidado para um evento desse porte. Realmente, o Beto está, evidentemente, comprovando que é um empresário competente, né, e que consegue exportar, né, de maneira grande, né, fazer grandes exportações, um dos grandes exportadores de carne, enfim, para o Oriente Médio. Aliás, a família Mansur tem acho que viés de... O Beto, diante de tanta influência, sírio, se não me engano, poderia nos ajudar a resolver esses problemas, porque a Codesp está cansado de ler há décadas, não é recente. A Codesp dando lucros e lucros para o governo federal, poderia fazer essa ligação C, cara. É só investir.
É só fazer uma lei lá, investir. Cansei de falar isso para os deputados todos, quando o próprio Beto era deputado. Ele poderia chegar lá no nosso presidente, que eu posso não gostar do presidente e não gosto. Mas eu tenho que reconhecer que, pelo menos, ele costuma ouvir. Eu vi outro dia lá o Marcos Mion, não sei se é porque ele gosta de ver TV e esse estilo de programa, né? Que é mais engraçadinho, e fez uma mudança aí no senso importante do autismo. Eu poderia ouvir o Beto, e o Beto poderia usar essa influência Mas a primeira-dama e resolver essa trabalha ligação muito seca. nessa área, né? Ah, sim, mas... Isso ele ouve deitado na cama toda noite, né? Mas a esposa falando no ouvido dele e tal. O Marcos Mion foi lá e resolveu. Ela atua muito nessa área social também. Um break, já voltamos na sequência do ponto de vista. Aprenderam ontem, né? Em São Paulo, foi ontem, né? O doleiro dos doleiros. Vamos ver se o Armando consegue explicar pra gente o que significa isso, né? Já voltamos. Muito bom, sequência do nosso ponto de vista, está aqui à esquerda o Aldo Neto, aqui com a gente também o Armando de Matos, Marcos Santana acompanhando as redes sociais, né? E como eu disse há pouco, o doleiro dos doleiros acabou sendo preso ontem em São Paulo, né? Isso é assunto policial. Dario Messer, né? Não sei exatamente como é que se pronuncia. E essa história do doleiro dos doleiros, a gente ouve, né? O Armando já faz um tempão danado, desde que a Lava Jato começou, que chegaram esses números fantásticos aí, né? Bilhão para lá, bilhão para cá, um roubou 150 milhões, o outro está devolvendo 90 milhões dólar, isso? E tal, não sei o quê, né? É em dólar, em euro ou em real? Não sei, né? Porque o doleiro dos doleiros deve trabalhar com dólar, né? Mas deve ter euro também, sei lá, iene, sei lá, né? Como é que seria o cara que trabalha com euro? Não pode ser doleiro. Eureiro, né? Bom, doleiro dos doleiros, o que é? O principal dos doleiros? O que é isso? É uma denominação que foi dada a essa operação, como se fala o rei do gado, o rei do leite, o rei disso, daquilo, né? O médico dos médicos, o advogado dos advogados. É um doleiro de grande porte, com ramificações e conexões em vários países. E ele fazia uma operação bastante interessante, que se usa a miúde, né? Você pega o dinheiro aqui e entrega em outro país ou num paraíso fiscal, onde a pessoa comprar, determinar, mas sem o transporte da moeda. Então ele tem conexões, ramificações em vários lugares do mundo, não só dólar, mas em outras moedas também. E a polícia estava na cola dele e conseguiram ontem prendê-lo. Levando o conhecimento da sociedade, é um crime sem violência e tal. Mesmo que fique um tempo detido, não vai ficar muito tempo preso, até porque não tem necessidade, pela nossa legislação atual, né? Como eu disse, é um crime sem violência. Agora, uma coisa que não bateu, só estava até discutindo isso agora com o Boturão, antes de nós iniciarmos o programa, que ele operava a moeda desde o tempo do PC Farias, né? Pela idade dele, né? Nós fizemos uma conta que não estava fechando, porque ele não é uma pessoa com 15, muita idade. 18 anos de idade. Não é uma pessoa que tem muita idade. Então, nós estamos falando de PC Farias. PC Farias, 89, 90, o Collor saiu em 92. Estamos falando aí de 25, 30 anos. Um office boy prodígio, vamos dizer assim. Então a conta não fecha. Agora, essa palavra doleiro dos doleiros, ele certamente era uma pessoa, como eu disse, tem conexão, e outros doleiros, quando precisavam da moeda, procuravam essa pessoa para fazer uso. Sabe o que eu acho, doutor Armando? Até do que eu tenho lido, vocês chegaram num ponto perfeito, acho que esses promotores, que estão principalmente na Lava Jato, eles exageram no fantasismo nos próprios processos. É que nem quando prenderam o ex-presidente Michel 40 Temer. anos, né? 40... Quando ele era o advogadozinho lá, professor de Direito Constitucional, ele já estava formando uma mega quadrilha para roubar o Brasil. Ele era procurador do Estado. Procurador do Estado, né? Eu sei, mas ele não estava na política ainda, né? Ele entrou na política pelas mãos do próprio Não dá para secretário de Segurança Pública. Procurador é um advogado como qualquer outro. Só que é um advogado que serve à nação, à população, à sociedade, ao Estado. Se ele tem que fazer uma peça, não uma peça que mostre o crime, não um roteiro de novela, não um seriado de Netflix. E o que a gente tem acompanhado é que tem virado isso. Roteiro de novela e seriado de Netflix, que busca, olha, aquele é o demônio. Então o demônio tem que estar bem vestido, ele tem que se transformar em morcego, ele tem que consumir sangue. Não, né, gente? Vamos botar o pé no chão um pouquinho. E agora fica a expectativa, né, para que uma nova lista aí de políticos, né, seja liberada por esse doleiro dos doleiros, né, e que essas investigações levem aí a novas
essas investigações levem aí a novas informações à sociedade de possíveis desvios aí de dinheiro por parte de políticos, de governadores, sei lá eu, de senadores, de prefeitos, sei lá eu, né? Para o exterior, né? É isso que nós estamos... pelo menos é isso que está vindo. Circulando pelas redes aí, né? Também é outra coisa errada. A gente tem que acabar com essa demoniação da política. Político rouba, agora prenderam o doleiro, vai entregar todo mundo. Para, gente. Não é todo mundo que é ladrão, não é porque um rouba que todo mundo rouba também. Entendeu? Não é. Eu sei que a sociedade está desencantada por culpa do seu Luiz Inácio Lula da Silva, que sempre pregou ser diferente, se mostrou ser igual a todos os outros, e usou isso em sua própria defesa no primeiro escândalo que foi do Mensalão. Eu fiz o que todo mundo faz, né? Todo mundo faz, agora, quando ele virou poder, podia fazer. Aí tá todo mundo decepcionado, que acha que é todo mundo igual. O PT fez. Ele não sabia de nada. Não é igual, gente. Tem a exceção, calma. Não é porque prenderam um doleiro, pode ter alguma outra ligação, que vai achar milhões, governador, presidente, ministro. Não, também. Calma. E o Aldo tocou num outro ponto interessante, com os procuradores, principalmente os da Lava Jato, que muitos se acham super-heróis, né? Que só falta só a capa, né? E a situação do Deltan Dallagnol se complicou ainda mais. O Jornal Folha de São Paulo traz hoje uma reportagem baseada nas interceptações aí dos diálogos pelo Telegram, dizendo que o Deltan, ele paralelamente, fora das suas atribuições, ele comandou investigações dos ministros Dias Toffoli e do ministro Gilmar Mendes. Ele, assim, quando ele elege os seus inimigos, ele faz o possível e o impossível, ele atropela a lei, porque não seria uma atribuição dele investigar os ministros do Supremo, né? E mais uma vez, isso daí, ele exercitou de novo uma estratégia muito curiosa ao negar as afirmações, né? Primeiro, ele nega o que tenha feito aquilo, depois diz que as conversas não aconteceram, né? Então, quer dizer, mas ainda assim a situação dele é muito complicada, muito delicada, que a gente percebe. Pegando o gancho do que você falou desse procurador, recentemente no estado de São Paulo, acho que uma matéria de sábado, domingo agora passado, eu até estava fora de Santos, mas tive a oportunidade de fazer essa leitura. Ele recebeu R$33 mil de uma empresa para proferir uma palestra. Então eu fico observando assim, o sujeito utiliza do cargo que deu ali uma certa, aspas, notoriedade, né? Nada da vida é para sempre, mas naquele momento, né, ainda está nesse clamor e cobrou de uma empresa R$33 mil e depois veio a descobrir que essa empresa foi citada em uma delação. E aí ele fala no telefone, ao telefone no Telegram. Isso, exatamente. Fala, isso aqui acho que vai me dar problema. Então, mas por que cobra? Por que cobra o valor de R$33 mil? Mais grave que isso, que ele gravou um vídeo, na verdade, o tema da palestra dele, ele foi como se fosse o garoto propaganda dos serviços que a empresa oferece, serviços de segurança, de tecnologia da informação, e ele estava fazendo articulações para o Ministério Público Federal contratar o serviço da empresa com dispensa e licitação. Quer dizer, isso é um absurdo, mas não tenha-se dúvida que precisa contratar uma empresa de segurança da informação no Ministério Público Federal. Está provado. Entendeu? E, doutor Armando, ele está querendo cachê, pô. Ele está fazendo o papel de Robin da nação. Não pode. Não é crime isso, mas eu entendo totalmente antiético. Não é crime porque não tem lei. Utilizar do cargo, né, que deu, como eu disse, notoriedade e ganhar dinheiro. E benefício, ele ganhar dinheiro, a pessoa física dele ganhar dinheiro utilizando do cargo, promovendo palestras, etc. Entendo que não. Totalmente antiético. Pisou na bola. Uma operação que nunca teve tanta mídia no Brasil, no exterior, uma repercussão extraordinária, né? Eu queria aproveitar aí... Só para completar aqui, o Santana citou aqui, então, realmente o Dallagnol teria estimulado investigações sobre o atual presidente do STF, Toffoli, e a mulher Roberta Rangel, né, que é advogada, atua num escritório de advocacia, tem uma história estranha, escabrosa aí, de uma mesada de R$100 mil, né, que seria repassada ao ministro do STF. Né? Então, acho que tudo isso merece investigação mesmo, tá certo? E a Guiomar Mendes, mulher do ministro Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes, recentemente, deu aí uma série de declarações contra a postura, hoje praticamente comprovada, né, de Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e outros procuradores, nesse caso aí de eles penderem, né, como se costuma dizer, fica 2 contra 1, né? Fica o juiz junto com a acusação e a defesa fica sozinho, né, levando porrada, chute, pontapé, essa coisa toda, né?
Agora, o Gilmar Mendes também tem muita história, hein? Tem a história da universidade, que ele não pode ser sócio, não poderia ser proprietário, enfim, ele todo mundo sabe, né? Uma série de situações aí de habeas corpus que ele andou dando para um monte de gente. Já foi pego em alguns grampos esquisitos também, né? O rei do transporte de vans, lá, não é esse? Lá do Rio de Janeiro, né? Preto. E uma série de situações aí que ele também tem que se explicar. Então, eu volto aqui, infelizmente eu tenho que voltar nesse tema, porque é curioso, viu? O Vicente Cassione, no programa anterior que nós tínhamos na casa, quando essa coisa começou a pipocar, mano, o Cassione fez um discurso no programa e disse o seguinte: o Brasil acabou. O Brasil acabou, né? Foi a frase dele. E ele deu um soco na mesa dizendo o seguinte: só há uma saída para o país hoje. É a renúncia total, ampla, geral, irrestrita de todos aqueles que têm mandato, de todos aqueles que estão em qualquer cargo público de norte a sul, de leste a oeste. É a única saída. Eu falei, Cassione, não exagera, você sabe que isso aí é uma coisa impossível e tal, não sei o quê. Então, mas olha, eu vou dizer uma coisa para você, viu? Você estava equivocado. Realmente, nessas esferas todas aí de judiciário, né, congresso e tal, é uma coisa espantosa, viu? Mas eu queria, Edgar, aproveitar o conhecimento do Dr. Armando, porque quem não sabe, o Dr. Armando não é apenas um advogado criminalista. O Dr. Armando já foi um agente policial importante, tem um conhecimento de lei de segurança pública que a gente professor universitário ainda, professor Armando. Sim. Doutor Armando, eu estou muito preocupado com uma coisa. Como é que pode um hackerzinho de 5ª categoria de Araraquara, é isso, né, Marco? Junto com o DJ e uma manicure, hackear ministro da Justiça, procurador federal da principal operação do país, ex-presidentes, ex-ministros, essa facilidade. A gente não tem o país não tem segurança, só troca de informação, até para tomar decisão, porque hoje com a tecnologia você usa para tomar decisão, porque às vezes o presidente está no Japão, o ministro está aqui, precisa fechar um acordo com outro país daqui, não se tem essa segurança porque um hackerzinho de 5ª categoria de Araraquara, com um DJ e uma manicure, conseguindo tudo isso. Como isso não dá para mandar? Você conseguiria hackear o presidente da República? Eu não sou hacker. Eu conheço alguns. Você conhece, tem um bom conhecimento. Conheço alguns, mas eu não sou hacker. Internet, eu não tenho essa sociais, habilidade. Mas todos eles dizem que é difícil. Não, pelo conhecimento que você tem de redes sociais, de internet, você acha que você conseguiria chegar nesse ponto? Eu sozinho não. Não conseguiria? Sozinho com certeza não. Em primeiro lugar, Araraquara é uma cidade bonita, boa e rica, terra da laranja, né? Família, se não me engano, a família Cutralha de lá. O Queiroz é de lá também, né? Os produtores de laranja que... Queiroz é da Baixada Fluminense. Que vem para Santos aqui, botar o suco e sai dos navios aí para o mundo. Então, Araraquara é uma cidade muito importante no estado de São Paulo. Tudo que é feito aqui, ó, no aparelho celular ou no computador, é impossível você ter 100% de garantia que isso ficará guarnecido. Ficou muito claro agora, ele falou assim, olha, um hackerzinho e tal. Isso que nós estamos falando de Brasil. Sim. Imagina a inteligência de países de primeiríssimo mundo, né? Sim. São as pessoas que criaram esses dispositivos, sim, eles têm chaves, têm senhas para hackear quem eles quiserem. Respondendo a sua pergunta, não existe nenhum dispositivo totalmente seguro. E Deltan Dallagnol, Sérgio Moro e outras pessoas envolvidas não esperavam esse revés. De que um hackerzinho, como você disse, um garoto que estava atrás de um monitor de computador na sala da casa dele ou no quarto, tivesse a capacidade de fazer a invasão no aparelho celular ou nos computadores, sim, dessas pessoas. Isso acontece contra bancos, né? O banco hoje gasta uma fortuna em TI. Cada vez, toda hora, quem tem conta em banco, as pessoas têm, toda hora o banco vai mudando o sistema. Olha, agora exatamente, é assim, agora é assado, agora não entra mais nessa tela. Quando muda a tela, até ligo no meu banco, isso aqui é positivo, é verdade? Para ter certeza se não, já entraram na minha máquina para tirar o que tem lá um pouquinho. Então, observem, isso aqui não é seguro. Ficou muito claro que o Telegram não é seguro, que o WhatsApp não é seguro. Então, certeza, olha, qualquer um pode, aquele que tem o mínimo de conhecimento para manipular isso aqui através do teclado do computador, e os jovens têm isso de uma forma muito tranquila,
ficou muito claro. Como existe também a espionagem, né? As grandes empresas fazem espionagem contra as outras empresas e existem pessoas capazes e capacitadas para isso. Então, respondendo a sua pergunta, não é 100% seguro. Aquilo que o juiz precisa, aquilo que o delegado precisa, um promotor, de uma autorização judicial para entrar no seu aparelho e ficar manipulando não, verificando com quem você fala, o que você manda para tal pessoa, um hacker consegue em 40 segundos. Agora, com essas informações aí que foram divulgadas pelo Intercept Brasil, né? Inclusive o Greenwald, né? O Verdiwald, né? O pessoal está chamando. Não sei quem inventou isso, foi o presidente que inventou isso? Não? Acho que é o site antagonista. Antagonista que inventou isso, né? Mas tem sentido, por essas né? informações, porque Green, né? Agora, com essas informações que foram divulgadas, enfim, a gente sabe que no começo, né, o Sérgio Moro não rebateu, né? Não disse que não era dele, não disse que jamais tinha falado isso, enfim, ele apenas falou que aquilo era um crime, aquela coisa toda. O mesmo aconteceu com o Dallagnol, né? Você acha que são informações suficientes, né, para se entrar com um processo, crime contra eles? Entendo que não. Não, né? Não, entendo que não. Não. Uma tremenda falta de ética, né? O tipo de sistema que eles fizeram e tal, mas entrar com um processo criminal, entendo que não. É porque o Sérgio Isso terá Moro um peso não é mais político juiz. muito grande. Terá um peso político muito grande. O Sérgio Moro não é mais juiz, né? Isso poderá O que ser o utilizado, Conselho Nacional de sim. Justiça vai fazer contra ele? Nada. Poderá Nada. sim ser utilizado na ação penal. Possivelmente numa revisão criminal, falar, olha, eles tinham contato direto, manipularam tudo para conseguir a sentença condenatória do ex-presidente. Isso está sendo já alinhavado pela defesa do ex-presidente. Isso é porque fato. a gente vê aqui no Congresso em Foco, né? Eu cheguei a abrir o programa ontem falando sobre isso, né? O Santana também teve uma opinião parecida. Dallagnol é alvo de novo pedido de afastamento por parte do PT. Então, mais uma vez, eu vou dizer, o PT, com todo respeito, né, aos petistas do bem, que a gente tem alguns aqui pela região, enfim, né, a atual vereadora, ex-prefeita Thelma, jamais se envolveu em corrupção, em bandalheira, Fausto, Reinaldo, Cassandra, enfim, tudo bem, com respeito. Agora, sinceramente, o pessoal da cúpula do PT, algumas exceções, evidentemente, Eduardo Cardoso, nada consta, enfim, né? O PT não tem que pedir nada. A Gleisi Hoffmann, de novo, vem com a bandeira na mão. Pô, tenha santa paciência. O PT, infelizmente, foi o maior responsável por essa situação toda que nós estamos vivendo. Sim. E o ex-presidente da República, o ex-presidente Lula, que está preso. Né? Era uma esperança, uma expectativa, né? Muito importante. O Lula fez um bom mandato no começo, enfim, depois se preocupou só com o PT em manter o partido no poder, acabou inventando a mãe do PAC, a Dilma, e a Dilma fez o que fez, deu no que deu, foi uma tragédia como presidente da República, né? A economia do país foi umas favas, como nós estamos vivendo até hoje, fora a roubalheira generalizada e que o PT era o partido cabeça, né? Não era o total responsável, não era, mas era o partido cabeça, PP, MDB, PR, mas não sei quem, os partidos, todo mundo roubando para todo lado. Fazer tudo, né? Acharam que podiam fazer tudo. Aí, o PT tem que ficar criaram um herói nacional, quieto, absolutamente quieto. E criaram um anti-herói nacional, Roberto Jefferson. O homem que largou brasa no mensalão, né? Vamos para o intervalo, já a gente retoma aqui a sequência do ponto de vista, em instantes. Muito bem, sequência aqui do nosso ponto de vista, e a gente, na presença também do Matheus Cury, na semana passada, né? O Armando também estava no programa, a gente acabou falando sobre essas facções criminosas, né? Que predominam aí no país já há alguns anos, algumas décadas, né? Na verdade, né? Essas grifes do crime, né? Algumas mais fortes aqui no centro, no sudeste, sul do país, outras crescendo e sendo fortes aí no centro-oeste, norte, nordeste. E um comentário geral que a gente vem acompanhando pela mídia é que a gente tinha a impressão de que elas estavam assim, meio que arrefecidas, quietas, enfim, não é? Talvez por uma pressão mais forte aí do governo e tal de coisa. Bastou a gente comentar isso aqui, né? O Armando e o Matheus no programa não concordaram muito com essa teoria, enfim, né? E o que aconteceu em Altamira de domingo para segunda-feira, né? É uma prova que a coisa continua lamentavelmente difícil e complexa, né? Não há solução fácil, essa é a verdade, né, Armando? Solução é dinheiro, a solução é iniciarmos isso para daqui 20 anos, né? Botar essa molecada na escola para não pensar em crime, não irem para o lado ruim da força.
que aconteceu foi uma diáspora, essas pessoas nos estados como São Paulo, Rio de Janeiro, com essa intensificação da polícia, da investigação, do regime especial para que as pessoas fiquem presas de uma outra forma. Essas pessoas migraram daqui para outros estados e levaram com eles a tecnologia do crime organizado. Claro. Foram para outros estados. Aliás, lembrando, só para que o telespectador tenha noção, quem criou o crime organizado foi o próprio estado. Exatamente na Ilha Grande, no presídio da Ilha Grande, onde colocaram presos políticos, pessoas que leram, ao lado de pessoas que assaltavam bancos. Então pegaram pessoas fortes, corajosas, né? Destemidas, junto com aquele que já leu Karl Marx 50 vezes. Né? Então nós unimos o cérebro com a força. O que aconteceu? Criaram ali, no presídio da Ilha Grande, o crime organizado, chamado Comando Vermelho. Anos 70 para os anos 80. Depois, aqui no estado de São Paulo, o primeiro comando da capital, depois de 92, quando aconteceu o problema de Carandiru, do presídio de Carandiru, que não existe mais. Essa história vocês conhecem. Muito assim, recente, né? E essas pessoas do crime organizaram, como se fosse uma grife, como se fosse uma franquia, passaram para outros estados que não têm o aparelho do estado como tem São Paulo. São Paulo tem uma polícia forte, ainda muito forte, eficiente e ainda bem equipada e ainda com vontade. Nós temos estados mais pobres, né? O exemplo está aí, que não tem essa condição de inteligência policial, número de policiais, efetivo, perícia, condição de grampos telefônicos, etc. Sim. O crime migrou e foi para outros estados. O exemplo está aí. O que aconteceu? Agora, quando você tem um presídio, a direção do presídio precisa saber exatamente que tipo de homem que está ali preso. Um homem, mulher, se for um presídio feminino. Não pode deixar facção contrária no mesmo espaço. Exemplo disso, o campo de futebol. Nós temos um clássico, né? Claro. Nós não podemos ter dois times grandes sentados na mesma arquibancada. Lamentavelmente não. Voltando ao crime, o diretor do presídio ou o Estado, o aparelho do Estado, precisa saber o homem que está sendo inserido no sistema prisional. Aqui no estado de São Paulo eles fazem isso. Né? Então o sujeito, quando ingressa no sistema prisional, pergunta para ele: escuta, você é de alguma facção, alguma coisa? Sim ou não, vai para esse presídio ou para o outro presídio, ou para o outro espaço. Para quê? Para preservar a própria vida. Só para ilustrar aqui, você falou das facções, né? Então, aliás, foram líderes do Comando Classe A, né? Eu nem sabia se existia isso, para mim foi novidade. Classe A, pô. CCA, né? CCA... Tem aquele ator, moreno. Incendiaram a cela onde estavam os internos pertencentes ao Comando Vermelho. Como você lembrou bem, o Comando Vermelho começou no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, nos anos 70. E já estavam lá em Altamira, né? O presídio de Altamira, que é no Pará, né? Sim. Como estão no estado de São Paulo também, sim, volta e meia, existe choque, existe morte. O Edgar lembrou bem o programa que o senhor esteve aí com o Dr. Matheus, o que eu mais me impressionou no programa foi uma fala do Dr. Matheus, que é membro do presidente do Conselho Penitenciário do Estado, e que é verdadeiro. Ex-presidente, né? E ex-presidente desse conselho, ao dizer que ainda bem que existe o partido aqui em São Paulo para organizar o crime, senão a gente já está pior que o Rio de Janeiro. E o pior é que é verdade. Mas a prova disso, nós tínhamos aqui em Praia Grande... é uma comprovação que o Estado acabou. Mas o Armando falou o quê? O que o Armando falou aqui? O Armando falou agora o quê? A primeira coisa que o Armando falou: dinheiro. Por que precisa de dinheiro, de investimento financeiro? Porque o sujeito tem que ter... Aqui está, o sujeito, quando é preso, ele é privado da liberdade, não da dignidade. Sim. Não é? Sim. O sujeito fica preso. Uma cela que cabe 3, 4, ficam 30. Ou mais. É um absurdo. Isso é um absurdo. Pensando em duas coisas: em sair de lá e ganhar dinheiro através de aparelho celular, fazendo trotes, etc. Nós vamos falar isso aqui, o que já vem sendo falado há 100 anos no Brasil, enfim, que o preso não se recupera, essa coisa toda. Mas é a única saída. Como dizia o nosso saudoso Paulo de la Rosa, falamos dele até antes do programa começar, né? Que Deus Paulo o tenha. De la Rosa, que Deus o tenha. Lembrava sempre isso aqui, né? Que as pessoas não ligam para o preso, né? De maneira, a sociedade não liga para o preso. O preso volta. Exatamente. Ele volta, o produto volta. O preso volta no máximo 30 anos. Ontem nós tivemos até um exemplo clássico, né? Foi o júri daquele sujeito que matou aquela menina, violentou sexualmente,
tirou Menino de 9 anos de idade. 8, 9 anos, não importa, ali no Paquetá, Vila Nova, e a polícia, numa investigação maravilhosa, foi atrás, conseguiu identificar, prendê-lo, e ontem foi o plenário do júri, ele foi condenado a 52 anos. Lembrando que 52 anos, no máximo, estourando 30 anos, artigo 75, se eu não me engano, do Código Penal. Diz que o máximo para cumprimento de pena são 30 anos. Se for condenado 300, 400, 1.000, 52, máximo são 30. Daqui 30 anos esse indivíduo volta, se não conseguir algum outro benefício. Mas vamos para os presos comuns, 5, 10 anos, tal, que nós vamos acumulando no sistema prisional, que são hoje 800, 850 mil presos, terceira maior população carcerária do mundo. Estávamos em quarto, passamos para terceiro. Esse produto ingressa no sistema prisional e sai. Nós deveríamos pelo menos, dar qualificação que soubesse ler e escrever. Né? Olha, o sujeito entrou analfabeto. Não, vai sair sabendo ler e escrever. Vai sair pedreiro, marceneiro, encanador, com alguma profissão, funileiro. Mas sabe quem ressocializa no presídio? É o partido, a organização criminosa. Voltando ao que vocês estavam falando agora, do crime organizado, nós tínhamos o Dakar 10 na Praia Grande. Nos anos 90 e nós tínhamos problemas sérios lá, onde presos ingressavam e no final do dia a cabeça era cortada e jogavam bola com a cabeça. Isso acabou. Por que acabou? Porque o crime organizado, porque o partido aí, como fala, proibiu. Fala, não pode mais. Porque se fizer isso, vão encher de polícia aqui, vai dar problema, nós vamos perder o comando, até para a dignidade deles. Então aqui no estado de São Paulo é feito dessa forma. Então, o Estado está perdendo a mão, só para voltar a essa questão do dinheiro, a questão orçamentária. Sim. O Estado está sem orçamento... Para vacina, né? Para merenda. Começaram as aulas no dia 31, hoje é 1º, né? Hoje é 1º. Dia 31, né? Ontem. Começaram as aulas no Estado. Não tem dinheiro para comida. Não tem merenda. Então, muita crítica, muita reclamação, essa coisa toda. E não se sabe ao certo, né? Se vai durar uma semana, 10 dias, 20 dias, um mês, sei lá quanto é que vai demorar para a merenda chegar. Não tem condições de fazer obras importantes, investimentos importantes na área da saúde, né? Ainda é uma saúde pública bastante razoável no estado de São Paulo, enfim, mas longe daquilo que nós precisávamos, do ideal, um estado pujante como São Paulo, que se fosse separado aí da União, como todo mundo sabe, seria uma das grandes potências do planeta, né? Equiparado ali com a França, Itália, essa coisa toda. Como é que vai ter orçamento, dinheiro, verba para investimento em infraestrutura do sistema prisional, né? Diga, Santana. Então, você falou muito bem, Edgar, que para combater o crime organizado precisa de dinheiro, mas não é... Armando aqui citou aí 3 ou 4 questões, né? Então, e não é dinheiro para comprar viatura e melhorar a arma dos policiais, é muito mais do que isso. É investir em segurança, investir na capacitação dos policiais para fazer... adquirir equipamentos de interceptação telefônica melhor, para fazer o rastreio do dinheiro por onde ele vai, né? E isso daí... E o mais importante, Santana, a qualidade do investimento. Se nós investíssemos na educação. Agora, se não há merenda para a criança que vai à escola, algumas crianças vão à escola simplesmente para comer. Algumas crianças saem de casa obrigados pelos pais para fazer a refeição na escola, nas periferias, porque em casa não tem nada, então vai para a escola para comer e para tentar aprender alguma coisa. Agora, se na escola não tem comida, nós estamos projetando esse menino que está ingressando na escola agora com 5, 7 anos, para 20 anos. Esse menino vai cair na malha do Estado, mas no crime. Não na malha da Receita Federal. Ele vai cair na malha do crime e será um novo integrante de um presídio. Armando, então nós estamos... Só complementando, e esse investimento do combate ao crime organizado não deve cobrar principalmente dos governos estaduais, mas do governo federal. O controle das fronteiras, com relação a seguir o dinheiro, como se fala, né? Uma ação conjunta mais intensa entre a Receita Federal e a Polícia Federal. Eu acho que nós temos que... o orçamento é que tem que ficar... Mas hoje... Nós entramos hoje no mês do cachorro louco, não tem vacina de raiva para botar nos cachorros da cidade, de Santos, Marco. Porque o governo federal... Já estamos no mês 8. Estamos no mês 8, mas até agora qual que é a proposta do ministro Sérgio Moro para melhorar o controle das fronteiras? Ou a interação... Então, nenhuma. Ele levou para o Congresso aquele pacote anticrime. Mas aquilo ali é mais uma cortina de fumaça, qualquer outra coisa. Enquanto isso daí, ele tem instrumentos para tomar decisões. A gente tem que buscar a descentralização orçamentária do país, não é? E deixar de botar dinheiro lá
o imperador de plantão, né? Porque o Brasil parece que não saiu do império. É o tal do Pacto Então, 60 Federativo. e poucos % do orçamento da federação que vai para Brasília, mas você ninguém sabe onde vai parar. Você falou um nome importante aqui. Descentralizar, né? É o rei de plantão, né? Não, o monarca de plantão. Você Hoje falou é o Bolsonaro, um nome importante foi o Lula, aqui, foi a Dilma, foi o Temer. Que é o seu Juscelino Kubitschek. Eu conheço um pouco a história do seu Juscelino Kubitschek, gosto dele, acho que é até um empreendedor, só que ele era um gênio do mal da política. Um gênio do mal da política. Olha que ele tira o poder federal do Rio de Janeiro e leva para o meio do nada de Goiás. Ah, vou desenvolver Goiás. Legal. Só que está tirando da pressão. Está tirando a panela de pressão para lá. É muito mais difícil você ir para Brasília. O Rio de Janeiro estava lá. Imagina se o presidente hoje estivesse no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro estaria na condição que está hoje? Não acredito. Ele foi um gênio por quê? Porque longe dos holofotes, e na época que ele fez isso, não tinha internet, mal tinha televisão. Mas aí Goiás e Mato Grosso teriam desenvolvido... Não, a hora que ele fez isso, levou para lá, desenvolveram? Ele facilitou a gestão dele, tirando a pressão popular. Mas depois foi preso, morreu. Morreu assim estranhamente, um acidente muito estranho na Dutra. Não, né? tudo bem. Eu quero dizer que ele não foi, ele só foi lá desenvolver Goiás. Tudo depende da ótica que você enxerga. E o que eu estou dizendo é, ele foi um gênio do mal da política ao esconder a política do povo. Ele escondeu. E foi ali que o país começou a quebrar, literalmente, né? Quando a empresa Nova Cap construiu Brasília. Eu li um livro bastante interessante sobre isso, chamado Calangos, né? Sim, que é a construção de Brasília e fala de Juscelino Kubitschek e etc, etc. E mostra, em alguns momentos, que o caminhão que entrava com o concreto, ele entrava no canteiro de obras, né? Anotava uma placa, ele saía, depois de 5 minutos o mesmo caminhão voltava e não descarregava o concreto, entrava de novo. Isso era computado várias vezes por dia, aquele caminhão, e se cobrava vários caminhões de concreto, sendo que um só era depositado no canteiro de obras. Ali nós começamos a criar uma dívida muito grande, dívida que pagamos até hoje. E as empreiteiras começaram a crescer bastante. Ali, exatamente. Bom, a Sabesp, né, assinou agora um contrato. Aliás, o governador assinou ontem, foi um evento interessante, importante, lá no Palácio dos Bandeirantes, com as 5 cidades aqui da região metropolitana, né, um novo contrato, enfim, de investimentos para Guarujá, Bertioga, Itanhaém, Mongaguá e Peruíbe, né? 2 bilhões e 800 milhões de reais serão investidos nesses municípios. Bom, o que a gente espera? A gente espera que os investimentos realmente aconteçam, né? E que a gente tenha melhor saneamento básico nessas cidades, né? Já que Santos tem aí 99,9% de saneamento básico, né? Mas São Vicente também precisa de investimentos. Eu não vi São Vicente nessa relação, não sei porquê. E esperamos que os problemas sejam resolvidos, né? E que a Sabesp pare de terceirizar e quarteirizar os seus serviços. Essas empresas, como você não sabe por que o São Vicente não foi? Essas empresas prestadoras de serviço aí, né? Para a Sabesp é que deixam os buracos na rua, é que deixam as obras a falta de planejamento. sem fechar, enfim, às vezes resolvem mal resolvidas as situações e ficam aí os prefeitos desesperados aí para pegar o restinho que tem no cofre para poder tapar os buracos que essas empresas deixam, né? Farei um elogio aqui que talvez o telespectador não goste, mas precisamos fazer aqui, deixar isso muito bem claro. Nos anos 70, 80, nós tínhamos problemas aqui em Santos com falta de água. Eu mesmo morava numa casa, ali no Canal 5, meu pai precisou mandar construir uma caixa d'água e tinha uma bomba que jogava água para a caixa em cima para que nós tivéssemos água em casa. Nos anos 70, 80, eu me lembro disso como se fosse ontem. Quem resolveu esse problema foi Paulo Salim Maluf, construindo o Voturuá. O que é Voturuá? Alguns santistas e alguns vicentinos não sabem. No morro da Asa Delta, esse morro ele é perfurado, existe um grande reservatório de água ali. Um reservatório que cabe milhões de metros cúbicos de água, que alimenta São Vicente e Santos. Se não fosse esse reservatório, nós não teríamos o fluxo e a pressão de água que nós temos hoje nas nossas casas, que a água verte
para os prédios de até 3 andares hoje, sem bomba, né? A água sobe naturalmente. Tem o de Pilões também, né? Sim, mas Pilões com Batão, né? Batão que chega aqui Não também. só. Né? Chega aqui, a água que nós consumimos vem de Pilões, mas onde ela é captada. Mas onde ela é guarnecida é o Voturuá. Eu tive a oportunidade de entrar com um grande amigo que trabalha lá na Sabesp, fui conhecer. Aliás, é um local extremamente seguro, porque abastece as 2 cidades, né? E uma outra coisa também, vamos elogiar o Paulo Salim Maluf, que fez desenvolver Praia Grande, que foi a ponte do Mar Pequeno. É isso que eu ia falar. Se não fosse a ponte do Mar Pequeno, Praia Grande seria uma cidade, como era nos anos 70, uma cidade conhecida para vamos falar aqui uma palavra chata, mas era uma cidade de farofeiros, né? Pessoas que não tinham condição de ir à praia. Armando, mas a minha dúvida é que se foi obra do Maluf, se foi o Maluf que fez, não daria para fazer 2 reservatórios com o mesmo dinheiro. Talvez desse para fazer 3, mas pelo menos fez, né? Pelo menos está lá. Com certeza. Pelo menos está. 3 não, 4, 5, mas está lá. Mas é um bom reservatório, eu conheço lá. Nesse aspecto, melhor fazer do que... Como a ponte do Mar Pequeno também. Dá para chegar até pelo Horto lá de São Vicente, é uma grande obra. Sim, sim. Maluf amava Santos, né? Santos, uma vez entrevistando numa outra emissora, tinha 5 segundos para acabar o programa, em cima do laço e tal, não sei o quê. Obrigado, doutor Paulo, obrigado. Ele virou para mim e falou, Edgar, eu queria dizer uma coisa para você. Eu falei, não dá tempo, vou fechar. Eu amo Santos. Amo Santos, São Vicente, amo Cubatão, eu amo Guarujá, amo Praia Grande, eu amo esta baixada inteira e tal. Ele amava a nossa região metropolitana, sem dúvida. Por que amava? O Paulo Maluf. Ele ainda está vivo? Ele tinha uma casa, ele ama. mas agora nem lembra mais que ele amava, né? Ele está preso, acho que o Maluf já está... Não, já está solto. Está em casa. Está em casa. Mas já está solto graças a... Imagina um Maluf preso num presídio com esses caras. O país já tinha acabado. Armando Matos, prazer sempre receber você aqui. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado pelo convite. Valeu, Doneto. Até mais. E o nosso Marco Santana diariamente participando aqui com a gente, sempre, né? Diariamente a gente também é ao vivo com você, pelo Santa Cecília TV, 1h30 da tarde. Nossa reprise você acompanha às 20 horas, né? 8 da noite. Tchau, gente. Valeu, obrigado.